Como ouvir a voz de Deus para acalmar a mente e vencer a insônia? A noite chega, as luzes se apagam, mas dentro de você a mente continua acesa. Os pensamentos parecem não ter fim. O corpo pede descanso, mas o coração insiste em acelerar. Você olha para o relógio e percebe que as horas passam, e quanto mais tenta dormir, mais distante o sono parece estar. A insônia se torna um tormento silencioso que corrói a paz e rouba as forças do dia seguinte. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, noites intermináveis em que o silêncio exterior é dominado pelo barulho interior. Mas e se eu te disser que essas noites podem ser um convite, um chamado de Deus para que você aprenda a ouvir a sua voz nos momentos em que tudo parece fora de controle? O que para o mundo é apenas um distúrbio, para a vida espiritual pode se tornar uma oportunidade de encontro com o Senhor. Porque existe uma voz capaz de acalmar a mente, curar a ansiedade e trazer descanso verdadeiro ao coração. Essa voz é a voz de Deus. Não se trata de técnicas humanas ou de receitas mágicas. Não é sobre fechar os olhos e torcer para o sono chegar. É sobre entregar a inquietação nas mãos do Criador e permitir que Ele ministre paz ao seu interior. A Bíblia nos mostra que muitas experiências profundas com Deus aconteceram à noite. Foi de noite que Samuel ouviu a voz do Senhor pela primeira vez. Foi de noite que Paulo e Silas oraram e cantaram. E as cadeias se abriram. E é na noite que você também pode experimentar o cuidado e a presença de Deus. Enquanto o mundo dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto você se debate com a insônia, Ele está pronto para falar, para ensinar e para transformar. Talvez o que você precisa não seja apenas apagar a mente, mas permitir que o Espírito Santo acenda dentro de você uma paz que não pode ser explicada pela lógica humana. A voz de Deus é suave, mas poderosa. É discreta, mas tem autoridade. Ela não grita, mas cala o barulho da alma. Se a sua mente está inquieta, este é o momento de aprender a ouvir. Este vídeo é um convite para que você descubra como silenciar as distrações e abrir espaço para que a voz de Deus seja ouvida. Ele quer falar ao seu coração, quer guiar seus pensamentos e quer transformar sua noite de insônia em um tempo de encontro com a sua presença. Hoje você vai entender que ouvir a voz de Deus não é algo distante, reservado a poucos. É um direito de todo filho. É uma experiência que pode mudar completamente a forma como você enfrenta as noites difíceis. A paz não virá do esforço humano, mas da presença divina. O sono será consequência de uma mente que aprendeu a descansar no Senhor. Prepare-se, porque a jornada que vamos iniciar agora pode marcar a sua vida. Se você tem sofrido com noites em claro, com preocupações que não cessam e com uma mente que parece não encontrar repouso, saiba que este é o momento em que Deus quer te ensinar a descansar nele. A batalha oculta da noite. Quando a noite cai, o mundo desacelera. As ruas se esvaziam, os ruídos diminuem e o silêncio toma conta. Mas dentro de muitos corações acontece exatamente o contrário. Quanto mais o ambiente externo se acalma, mais barulhenta se torna a mente. Esse é o retrato da insônia espiritual e emocional. O corpo pede descanso, mas a alma parece incapaz de obedecer. O coração está carregado de preocupações, e o silêncio que deveria ser descanso se transforma em um campo de batalha. Esse conflito interno não é apenas físico. Ele tem raízes espirituais e emocionais profundas. A Bíblia nos mostra que muitas batalhas decisivas aconteceram durante a noite. Foi de noite que Jacó lutou com Deus até receber uma bênção. Foi de noite que Samuel aprendeu a reconhecer a voz do Senhor. A escuridão da noite não é apenas ausência de luz, mas um espaço onde grandes lutas e grandes encontros podem acontecer. É por isso que tantas pessoas enfrentam insônia. Não se trata apenas de não conseguir dormir, mas de não conseguir silenciar as guerras internas que tomam conta da mente. A ansiedade é um dos maiores inimigos nesse momento. Ela faz a mente viajar para um futuro incerto, cria cenários de medo e alimenta pensamentos que não têm fim. O resultado
é um coração inquieto que não encontra repouso. E enquanto o corpo se desgasta, a alma se torna refém de preocupações que parecem incontroláveis. É nessa hora que muitos questionam: onde está Deus quando eu não consigo descansar? A resposta está em aprender a discernir que a noite também pode ser um lugar de encontro com Ele. Os médicos podem explicar a insônia a partir de hormônios, hábitos e estresse acumulado. E isso é real. Mas existe também uma dimensão espiritual. Muitas vezes, o inimigo se aproveita do silêncio da noite para intensificar acusações, medos e inseguranças. Ele sabe que a mente cansada é terreno fértil para pensamentos de derrota. Mas a palavra de Deus declara que Ele dá aos seus amados o sono. Salmo 127, 2. Ou seja, o descanso é uma promessa do Senhor, não um privilégio para poucos. O que impede, então, de viver essa promessa? É que a noite, além de ser tempo de descanso, é também um espelho da nossa vida interior. Durante o dia, estamos cercados por distrações, mas quando a noite chega, somos obrigados a lidar com o que carregamos no coração. É nesse momento que emergem os medos guardados, as preocupações escondidas e as feridas não tratadas. A insônia, muitas vezes, é apenas um sintoma de algo mais profundo, um coração que precisa aprender a descansar em Deus. Essa é a batalha oculta da noite. Não é apenas contra o sono que você luta, mas contra pensamentos que tentam te afastar da paz. Mas é também na noite que Deus se revela como luz que dissipa a escuridão. Ele não ignora as suas lágrimas silenciosas, não despreza os seus pensamentos inquietos. Pelo contrário, é no meio da sua fragilidade que Ele quer mostrar que o descanso verdadeiro não é ausência de problemas, mas presença de confiança. Por isso, se as suas noites têm sido difíceis, não veja apenas como um castigo, veja como um chamado. Deus pode usar esse tempo para falar com você, para ensinar a ouvir sua voz e para mostrar que, mesmo na escuridão, Ele continua sendo luz. A insônia pode ser transformada em oportunidade de encontro, quando você entende que não está sozinho na batalha. As 3 distrações que impedem de ouvir a voz de Deus durante a noite. Quando você deita para dormir, é natural esperar que o silêncio da noite traga descanso, mas para muitos, é nesse momento que a mente se torna mais barulhenta. É como se cada pensamento guardado durante o dia ganhasse voz. E, em meio a tantas vozes, a mais importante, a voz de Deus, acaba sendo abafada. Para aprender a ouvir o Senhor e vencer a insônia, precisamos identificar e silenciar 3 grandes distrações que ocupam o coração e nos impedem de descansar nele. A primeira distração é a voz do medo. O medo é um inimigo silencioso que ocupa a mente quando as luzes se apagam. Ele projeta cenários de fracasso, repete frases como "vai dar errado", "você não vai conseguir", "amanhã será pior". É o medo que impede de confiar no cuidado de Deus e faz você acreditar que precisa resolver tudo sozinho. Quantas vezes você já perdeu noites inteiras pensando em problemas que nunca aconteceram? O medo cria histórias fictícias que aprisionam a mente e enquanto você tenta lutar contra esses pensamentos, o sono vai embora. Mas a palavra declara: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Isaías 41:10. Essa é a voz que precisa substituir o medo. A voz que garante que você nunca esteve e nunca estará sozinho. A segunda distração é a voz do passado. À noite, quando tudo se silencia, memórias antigas vêm à tona. Erros que você cometeu, palavras que não deveria ter dito, decisões que poderiam ter sido diferentes. A mente repassa cada detalhe como se fosse possível mudar o que já aconteceu. Essa cobrança interior rouba a paz e gera insônia. A culpa se transforma em uma prisão invisível e cada pensamento funciona como uma sentença contra você. Mas o Senhor já declarou que em Cristo somos perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. A voz do passado tenta prender você, mas a voz de Deus liberta. Quando ele fala, a culpa é substituída pela graça, e a condenação dá lugar ao descanso. A terceira distração é a voz do controle. Esse talvez seja o maior ladrão do sono. Você se deita, mas não consegue desligar a mente porque acredita que precisa ter todas as respostas. O coração se enche de perguntas. E se não der certo? E se faltar? E se eu perder? O desejo de controlar o amanhã gera uma ansiedade que paralisa o presente. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais escapa. Mas Jesus foi claro em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A voz de Deus chama você a descansar, a entregar o amanhã nas mãos dele, porque ele já está lá. Essas três distrações, medo, passado e controle, são como ladrões que invadem a mente no silêncio da noite. Elas gritam mais alto justamente quando você tenta descansar, porque sabem que um coração em paz ouve com clareza a voz de Deus. Mas existe uma boa notícia. Nenhuma dessas vozes é mais forte do que a voz do Senhor. Quando o medo tentar dominar, declare a palavra: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27:1. Quando o passado tentar acusar, responda com a verdade. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Quando o controle tentar sufocar, confesse em fé. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:3. Deus não fala em meio ao barulho da ansiedade, mas no silêncio da confiança. Ele não compete com o medo, ele traz segurança. Ele não alimenta a culpa, ele traz perdão. Ele não exige controle, ele oferece cuidado. Por isso, aprender a ouvir a voz de Deus durante a noite significa escolher em quem você vai acreditar. Nas vozes que roubam o sono ou na voz que traz paz. Talvez hoje você esteja enfrentando exatamente essas distrações. O medo do amanhã, a lembrança do passado ou a necessidade de controlar tudo tem tirado sua paz. Mas o Senhor te chama para descansar nele. Ele quer substituir a insônia pela tranquilidade, a inquietação pela certeza, o cansaço pela renovação. E quando você decide dar mais ouvidos à voz dele do que às outras vozes, a noite deixa de ser uma batalha e se torna um encontro, aprendendo a linguagem do sussurro de Deus. Muitas pessoas esperam ouvir a voz de Deus como um trovão, uma revelação extraordinária, algo que quebre completamente o silêncio da noite. Mas a realidade é que, na maioria das vezes, o Senhor fala de maneira suave, como um sussurro que exige atenção e entrega. Ele não compete com o barulho da ansiedade. Ele não grita acima dos pensamentos acelerados. A voz de Deus se manifesta em calma, em paz, em clareza que contrasta com a confusão da mente. O profeta Elias descobriu essa verdade em um momento de profunda angústia. Ele esperava encontrar Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas a Bíblia diz que o Senhor se revelou em um sussurro suave. 1 Reis 19:12. Isso nos mostra que, quando a mente está tomada pela insônia e pela inquietação, a solução não está em aumentar o barulho interno, tentando controlar tudo, mas em aprender a silenciar e escutar o sussurro de Deus. Como então reconhecer esse sussurro? Primeiro, é importante entender que a voz de Deus nunca gera confusão, peso ou acusação. Ela sempre traz paz, direção e vida. Mesmo quando corrige, o faz com amor. Se uma voz dentro de você te leva ao desespero, ao medo ou à condenação, essa não é a voz do Senhor. O Espírito Santo fala de forma que consola, que guia, que aponta para Jesus. Ele não empurra, ele conduz. Ele não oprime, ele liberta. Um segundo ponto é perceber que a voz de Deus muitas vezes se manifesta através da palavra. Quando você lê um versículo antes de dormir e sente como se aquela frase tivesse sido escrita especificamente para a sua situação, isso é Deus sussurrando ao seu coração. Não é coincidência, é direção.
Por isso, cultivar o hábito de meditar na Bíblia à noite é uma forma poderosa de treinar a mente a ouvir o Senhor no momento em que a insônia tenta dominar. Outro aspecto é a oração silenciosa. Não apenas falar, mas aprender a ouvir. Muitas vezes, nossas orações noturnas se tornam uma lista interminável de pedidos, como se estivéssemos despejando todo o peso em Deus e depois nos levantando sem esperar resposta. Mas a oração é um diálogo. Ao orar antes de dormir, reserve alguns minutos para o silêncio. Apenas respire e diga: Senhor, fala comigo. É nesse espaço de quietude que o Espírito Santo encontra terreno fértil para sussurrar paz ao coração. Também é importante discernir entre pensamentos próprios e a voz de Deus. Os nossos pensamentos, principalmente quando estamos ansiosos, são acelerados, repetitivos e caóticos. Já a voz de Deus é firme, clara e produz descanso imediato. Se ao ouvir algo dentro de você o coração se aquieta, essa é uma forte evidência de que é o Senhor falando. A insônia quer acelerar, mas o Espírito Santo quer desacelerar. Imagine que Deus está sentado ao seu lado na cama, esperando que você entregue a Ele o peso que carrega. Ele não força a sua voz. Ele espera que você se disponha a ouvir. Quando você fecha os olhos, respira fundo e decide confiar, a linguagem do sussurro se torna perceptível. Não se trata de palavras audíveis, mas de impressões, convicções e paz que excede o entendimento humano. É nesse sussurro que você encontra o que estava buscando. A certeza de que não está sozinho, a confiança de que o amanhã já está nas mãos de Deus, o alívio de que não precisa controlar tudo. A insônia perde a força quando a alma encontra descanso nesse sussurro divino. Por isso, se você deseja realmente ouvir a voz de Deus durante a noite, comece treinando a sensibilidade. Leia a palavra em voz baixa, faça uma oração curta, silencie o coração e espere. Talvez no início você ache difícil distinguir, mas com o tempo perceberá que a paz que invade seu coração não é sua imaginação, é a presença de Deus. Ele não se revela em gritos, mas em sussurros. Ele não fala no meio do caos, mas na calma. E quanto mais você aprende a reconhecer essa linguagem, mais fácil se torna calar a ansiedade e descansar. Palavras da Bíblia que são remédio para a insônia. Se a insônia é um reflexo de um coração inquieto e de uma mente acelerada, a palavra de Deus é o remédio que cura na raiz. Não é uma pílula mágica, mas uma fonte viva que renova forças e acalma a alma. Cada versículo das Escrituras é como um bálsamo derramado sobre feridas invisíveis. A diferença é que, enquanto o mundo oferece soluções temporárias, a palavra do Senhor traz descanso duradouro, porque fala direto ao espírito. O primeiro texto que precisamos guardar é o Salmo 4:8. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essas palavras não são poesia, são uma declaração de fé. Davi, que enfrentava guerras externas e perseguições internas, escolheu confiar que Deus guardava seu sono. Essa é a chave. Não é o silêncio externo que traz descanso, mas a certeza de estar seguro em Deus. Quando você deitar hoje à noite, repita esse versículo como oração. Declare que sua paz não vem das circunstâncias, mas do cuidado do Senhor. O segundo remédio está no Salmo 91. Esse salmo é conhecido como a oração de proteção e tem sido usado por gerações como fonte de confiança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1.1. Descansar aqui não é apenas repousar o corpo, mas encontrar abrigo espiritual. A insônia, muitas vezes, nasce do medo do que pode acontecer. Mas quando você escolhe habitar na presença de Deus, a sombra dele cobre seus pensamentos. Leia esse salmo como quem lê uma carta pessoal de proteção. Deixe cada palavra penetrar na sua mente até que a ansiedade se renda à certeza de que Deus guarda sua noite. O terceiro texto está em Mateus 11:28-29. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A insônia é muitas vezes sinal de uma alma cansada, sobrecarregada de responsabilidades, preocupações e pressões. Mas aqui Cristo não oferece apenas palavras de consolo, ele oferece alívio real. Ele não diz, eu talvez os alivie, mas afirma, eu vos aliviarei. Esse é um convite ativo. Não basta conhecer o versículo, é preciso ir até ele. Antes de dormir, faça essa entrega. Senhor, aqui estão meus fardos, eu lanço tudo diante de ti. O descanso virá como consequência da confiança. O quarto remédio se encontra em João 14:27. Jesus declarou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A insônia se fortalece quando o coração se turba, quando o medo domina. Mas a paz de Cristo é diferente da paz oferecida pelo mundo. Ela não depende de circunstâncias perfeitas, nem de soluções humanas. É uma paz que permanece em meio às tempestades. Se você está vivendo noites de medo e incerteza, segure-se nessa promessa. Jesus já deixou a paz disponível. Você só precisa recebê-la. Repita essas palavras como uma verdade sua. Eu recebo a paz de Cristo sobre a minha mente e o meu coração. O quinto texto essencial está em Filipenses 4, 6, 7. O apóstolo Paulo ensina, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa passagem é como uma receita espiritual para vencer a insônia. Primeiro, orar, entregar a Deus suas preocupações. Segundo, suplicar, reconhecer sua dependência total do Senhor. Terceiro, agradecer, declarar gratidão mesmo antes de ver a resposta. E o resultado é sobrenatural, uma paz que não pode ser explicada pela lógica humana. Essa paz funciona como um escudo que guarda a mente contra os ataques da ansiedade. Esses textos não são isolados, mas se completam. Juntos formam uma rede de proteção espiritual para quem sofre com noites difíceis. O Salmo 4:8 lembra que você pode dormir em paz, porque Deus guarda sua noite. O Salmo 91 garante que existe proteção sob as asas do Altíssimo. Mateus 11 revela que Jesus oferece descanso para a alma cansada. João 14 afirma que a paz dele é diferente e duradoura. Filipenses 4 mostra o caminho prático: oração, súplica e gratidão. A insônia é real, mas a palavra de Deus é mais real ainda. Cada versículo citado pode se tornar um remédio diário, um antídoto contra a ansiedade e o medo. Mas é preciso praticar. Leia em voz alta antes de dormir. Declare com convicção. Transforme cada promessa em oração pessoal. Assim, sua mente começará a ser reprogramada pela verdade, e o coração encontrará o descanso que o mundo não pode dar. Se esta noite o sono te faltar, em vez de lutar sozinho contra os pensamentos, pegue sua Bíblia. Leia esses textos como se fossem cartas de Deus escritas para você. Medite em cada palavra até que o peso comece a sair. Porque a palavra não é apenas letra, ela é viva, e quando entra no coração, produz vida e paz. Exercício prático, ouvindo Deus antes de dormir. De nada adianta conhecer promessas e ouvir mensagens se elas não forem colocadas em prática. A insônia se alimenta da teoria sem aplicação. O coração sabe o que deve fazer, mas a mente continua acelerada, porque não transformou a fé em ação. Por isso, antes de dormir, é necessário praticar a entrega e abrir espaço para ouvir a voz de Deus. Esse exercício é simples, mas profundo, e pode transformar a sua noite em um encontro com o Senhor. Primeiro, desligue-se das distrações. O celular, a televisão, as conversas agitadas antes de deitar são como portas abertas para que a mente continue inquieta. Reserve um momento de silêncio. Se possível, apague as luzes, respire fundo e diga em voz baixa: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Esse é o início da prática.
criar um ambiente interno e externo favorável à presença de Deus. Segundo, ore entregando suas preocupações. Não guarde dentro de si aquilo que está roubando a sua paz. Liste mentalmente ou até em voz alta as situações que te afligem. Diga: Senhor, eu coloco nas tuas mãos a minha família, o meu trabalho, a minha saúde, o meu amanhã. Quando você nomeia as preocupações e as entrega, está obedecendo ao que a palavra ensina. Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Terceiro, leia um versículo bíblico em voz alta. Pode ser o Salmo 4:8, João 14:27 ou Filipenses 4:7. Leia devagar, saboreando cada palavra. Essa leitura não é para acumular conhecimento, mas para declarar a verdade de Deus sobre a sua mente. É como tomar um remédio espiritual antes de dormir. Quarto, pratique o silêncio. Depois da oração e da leitura, fique em silêncio por alguns minutos. Apenas respire e permita que o Espírito Santo ministre paz ao seu coração. Não tente forçar nada, apenas esteja disponível. Muitas vezes, nesse silêncio, você sentirá um alívio, uma calma inexplicável, e isso é a voz de Deus agindo dentro de você. Quinto, declare fé. Antes de fechar os olhos para dormir, diga: Senhor, eu escolho descansar em Ti. Eu não vou carregar meus fardos nesta noite. Eu recebo a Tua paz e confio que amanhã o Senhor já preparou tudo. Essa declaração final é como fechar a porta da ansiedade e abrir a porta da paz. Esse exercício pode ser repetido todas as noites. Não é um ritual vazio, mas um hábito espiritual que fortalece a fé. Cada vez que você o pratica, a mente aprende a desacelerar, o coração aprende a confiar e a insônia perde espaço. Com o tempo, você perceberá que a palavra de Deus, a oração e o silêncio se tornam seus maiores aliados contra a ansiedade noturna. Lembre-se, dormir bem não significa ausência de problemas, mas confiança de que mesmo em meio às lutas, Deus está no controle. E quando você transforma a sua noite em um tempo de entrega e escuta, o sono deixa de ser um inimigo e se torna um presente do Senhor. Reflexão pastoral íntima. Deus vela o seu sono. A insônia tem um poder silencioso de distorcer a forma como enxergamos a vida e a nós mesmos. Quem passa por noites em claro sabe, não é apenas o corpo que se desgasta, é a alma que fica enfraquecida. O coração começa a acreditar que está sozinho, que ninguém entende a dor de lutar contra uma mente que não descansa. Mas existe uma verdade que precisa ser resgatada. Enquanto você luta para dormir, Deus continua velando o seu sono. A palavra nos revela no Salmo 121:4 que o guarda de Israel não dormita nem dorme. Isso significa que mesmo quando os seus olhos não conseguem se fechar, existe um Deus que não perde o controle, que não se distrai, que não descansa porque está ocupado cuidando de você. Essa é uma das maiores provas de amor. Enquanto você se sente vulnerável, Ele permanece firme. Você não está à mercê do acaso, você está nas mãos de um pai que não abandona os seus filhos. Pense em uma criança pequena dormindo, enquanto o pai ou a mãe permanece ao lado, atento a cada respiração, pronto para acudir diante de qualquer necessidade. Essa é a imagem perfeita do que Deus faz por você todas as noites. Mesmo quando a mente insiste em permanecer acordada, Ele continua ali, ao seu lado, vigiando e protegendo. O problema é que, muitas vezes, a ansiedade nos faz esquecer dessa presença constante. A insônia pode tentar convencer você de que não há saída, de que essa luta nunca vai acabar. Mas a fé nos lembra que a nossa identidade não é definida pela ansiedade, e sim pelo amor de Deus. Você não é a sua insônia, você não é o seu medo, você não é o seu cansaço. Você é filho amado do Altíssimo, guardado pela promessa de que Ele nunca te deixará. Quantas vezes você já sobreviveu a situações que pareciam insuportáveis? Quantas noites você pensou que não iria aguentar, mas amanhã chegou e a vida continuou? Isso é prova de que Deus esteve presente todo o tempo. Se Ele cuidou de você até aqui,
Por que não cuidaria hoje? Porque a insônia seria maior que a fidelidade dele. Esse é o momento de olhar para o seu coração e se lembrar de quem você é em Deus. Ele não te criou para viver escravizado pela ansiedade. Ele não te chamou para ser prisioneiro de pensamentos noturnos. Ele te chamou para viver em paz. Jesus mesmo disse em João 10:10, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante inclui noites de descanso, inclui paz na mente e leveza no coração. Não se culpe por estar ansioso, mas também não aceite viver refém dessa realidade. A ansiedade pode até tentar te visitar, mas não precisa habitar dentro de você. Ela não tem autoridade para determinar o seu futuro. A voz que precisa ter autoridade sobre sua vida é a voz de Deus que diz: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Essa é a promessa que você precisa segurar com todas as forças. Permita-se, neste momento, imaginar a cena. Você deitado, os olhos fechados, e Deus sentado ao lado da sua cama, colocando a mão sobre a sua cabeça e dizendo: Eu estou aqui. Descansa. Eu cuido de ti. Essa imagem não é fantasia, é a realidade espiritual que a fé nos revela. A cada noite, Ele está presente. A cada madrugada, Ele permanece fiel. Quando a insônia tentar te prender novamente, lembre-se disso. Você não está sozinho. O Pai não apenas vê a sua luta, Ele participa dela. E se você deixar, Ele vai transformar o que hoje é tormento em oportunidade de proximidade. A noite que parecia interminável pode se tornar o lugar onde você mais experimenta a presença de Deus. Oração guiada para descansar em Deus. Agora é o momento de colocar em prática tudo o que foi compartilhado. Você ouviu sobre as distrações que impedem o sono. Aprendeu a reconhecer o sussurro de Deus e recebeu as palavras da Bíblia como remédio para a alma. Mas não basta apenas ouvir, é preciso se render em oração. Este é o instante em que você pode fechar os olhos, abrir o coração e deixar que o Espírito Santo ministre paz sobre a sua mente. Respire fundo. Solte devagar. Imagine que cada inspiração é a presença de Deus entrando e cada expiração é o peso da ansiedade saindo. Sinta o ambiente ao seu redor ficar leve. Não há pressa. Este é o momento entre você e o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro agora por este filho, por esta filha que tem enfrentado noites de insônia. O Senhor conhece cada detalhe, cada preocupação, cada lágrima silenciosa. O Senhor sabe das batalhas que não foram contadas a ninguém, mas que roubam o descanso do coração. Eu te peço, Espírito Santo, entra agora nesse quarto, nesse lugar, e enche esse ambiente com a tua presença. Senhor, onde existe medo, derrama a tua segurança. Onde existe culpa, traz perdão. Onde existe ansiedade, planta confiança. Onde existe solidão, revela o teu cuidado. Eu declaro que nesta noite o peso será retirado e que uma paz sobrenatural vai invadir essa mente. Agora repita em silêncio ou em voz baixa: Eu entrego ao Senhor as minhas preocupações. Eu não vou carregar sozinho. Eu descanso em ti. Pai, eu oro para que cada pensamento acelerado seja silenciado pela tua voz. Eu repreendo agora toda seta de medo, toda acusação do inimigo, toda perturbação que tenta roubar o sono. Que sejam dissipados em nome de Jesus. Que apenas a tua voz permaneça audível dentro do coração. Senhor, assim como o salmista declarou, que esta pessoa possa dizer: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Que essa promessa se cumpra hoje, não amanhã, não no futuro distante, mas hoje. Que o primeiro sinal da tua presença seja um descanso profundo que invada corpo, alma e espírito. Pai, eu oro também por todos os fardos que essa pessoa tem carregado. O Senhor disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, neste momento, nós colocamos diante de ti cada peso, cada problema, cada responsabilidade que tem gerado inquietação. Nós não temos força para carregar, mas o Senhor é o Deus que sustenta. Espírito Santo,
Eu oro para que durante esta noite, esta pessoa sinta a tua presença velando o sono. Que sonhos de paz substituam pensamentos de ansiedade. Que cada despertar no meio da madrugada seja acompanhado pela certeza: Deus está aqui comigo. Agora, declare com fé: eu recebo a paz de Cristo. Eu recebo o descanso do Espírito Santo. Eu confio que o meu amanhã já está nas mãos de Deus. Senhor, que esse momento não seja apenas mais uma oração, mas o início de um novo ciclo. Que cada noite a partir de agora seja diferente. Que mesmo quando a insônia tentar voltar, a voz do teu Espírito seja mais forte, conduzindo essa mente à calma. Eu oro também para que este coração seja lembrado de que não está sozinho. Que o Senhor é como um pai que vela o sono dos filhos. Que cada batida do coração seja acompanhada pela certeza de que o teu amor é constante. Pai, eu agradeço desde já pelo que o Senhor vai fazer. Obrigado porque a paz que excede todo entendimento já está sendo derramada. Obrigado porque a vitória sobre a insônia já começou. Obrigado porque nesta noite o descanso será sinal da tua fidelidade. Que esta oração seja como um manto que envolve, como uma luz que dissipa as trevas, como um abraço que acolhe. Em nome de Jesus, eu declaro: paz sobre essa mente, paz sobre esse coração, paz sobre essa noite. Agora apenas respire fundo mais uma vez e permita que o silêncio seja preenchido pela presença de Deus. Não lute contra o sono, apenas se entregue. O Espírito Santo está aqui, guiando você para descansar no Senhor. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. A insônia pode ter roubado muitas das suas noites, mas não precisa roubar o seu futuro. Você aprendeu hoje que as vozes do medo, do passado e do controle não têm autoridade sobre a sua vida. Descobriu que a voz de Deus se manifesta em um sussurro suave, trazendo paz que a mente humana não consegue produzir sozinha. Recebeu a palavra como remédio e experimentou, através da oração, a presença de um Deus que não te abandona. Agora é o momento de guardar no coração uma verdade que pode transformar sua forma de enfrentar as noites difíceis. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Ele não fecha os olhos, não se distrai, não deixa nada escapar. O guarda de Israel não dormita nem dorme, e isso significa que enquanto você descansa, ele cuida do amanhã. Deus não prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença constante. Ele não garantiu que você nunca teria noites difíceis, mas garantiu que em todas elas estaria com você. É essa certeza que permite entregar a ansiedade e receber descanso. O sono, antes inimigo, agora pode se tornar um presente diário do Senhor. Quero que você declare no seu coração: eu não vou mais lutar sozinho contra a insônia. Eu confio que o meu descanso está nas mãos de Deus. Essa declaração é o ponto de virada. É o momento em que você deixa de ser refém dos pensamentos noturnos e passa a viver a promessa de paz que Cristo oferece. Enquanto esse vídeo termina, a sua jornada de descanso em Deus está apenas começando. Transforme o que você aprendeu hoje em prática todas as noites. Desligue as distrações, entregue seus fardos, leia a palavra, ouça o sussurro de Deus. Pratique o silêncio, faça a oração da confiança. Com o tempo, sua mente será reprogramada pela presença divina e o sono será consequência natural da fé. Se esta mensagem falou com você, compartilhe nos comentários. Eu escolho descansar em Deus. Essa declaração pública será não apenas um testemunho, mas também um ato de fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem o coração e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de paz. Você pode ser instrumento para transformar a noite de outra pessoa. Que a paz de Cristo seja sobre sua vida. Que o Espírito Santo seja o seu consolador em cada madrugada. E que você se lembre todos os dias, enquanto você fecha os olhos para descansar, Deus continua de olhos abertos, trabalhando por você, cuidando de cada detalhe da sua vida.